Saravá, meu povo! Olha quem tá aqui do meu lado, comemorando os 100 mil inscritos, como prometido, né? Que foi você que prometeu. Alcançamos 100 mil inscritos, eu sou muito, muito, muito grata a vocês que estão me assistindo. Obrigada por... A gente conseguiu juntos, né? Essa marca a gente conseguiu todo mundo junto aqui. E eu sou muito grata por vocês. Obrigada pela confiança, obrigada por todas as mensagens, por estarem sempre comigo aqui, me assistindo, me apoiando. E que venham mais e mais 100 mil inscritos aí, por aí, mais plaquinhas. Eu vou fazer um vídeo mostrando a plaquinha quando a plaquinha chegar. Ainda não chegou, tá? Mas temos uma plaquinha aqui diferente para comemorar esses 100 mil inscritos. Para quem não conhece, para quem não me segue nas redes sociais ainda, que eu acho que é impossível, né? Você me segue, né? Não, acho que nem todos me seguem, porque senão eu tinha mais de 100 mil seguidores lá no Instagram também. Então não tá tendo, não tá rolando. Mas me siga no Instagram. Esse é o meu marido, Heitor, de quem eu sempre falo. Aqui na comunidade do YouTube, eu fiz uma pergunta pra vocês sobre o que vocês gostariam de perguntar pro Heitor quando ele fizesse esse vídeo aqui pra mim. Eu selecionei algumas perguntas, a maioria meio parecida, assim, então eu meio que fiz um bem bolado aí pra vocês saberem um pouco mais sobre ele. Então, pessoal, tô aqui pra pagar promessa, que promessa é dívida, né? Então vamos fazer um videozinho legal pra vocês, tirando algumas dúvidas que vocês têm sobre minha pessoa, né? Eu entrei na Umbanda, né? Eu acho que a Umbanda na minha vida já era mais presente do que eu imaginava, né? Porque eu venho de uma família onde que a parte paterna ela é dividida entre kardecistas, candomblecistas, umbandistas, né? E aí eu sempre tive um contato desde pequeno com a espiritualidade, só que de uma forma meio informal, né? Então eu via minhas tias incorporando, eu via a história do meu avô, inclusive, né? Que ele era um grande médium, então, que acabou herdando, acabou herdando boa parte da mediunidade que ele desenvolveu e desenvolveu outras pessoas, né? E a Umbanda, ela foi muito engraçada quando eu descobri que era umbandista, né? Porque eu tenho o desdobramento desde os 16 anos, né? E aí foi numa noite que eu tava na casa da Carol quando ela morava em São Paulo, né? E aí quando eu tava dormindo, eu tive apresentando Ogum e Oxum se apresentaram pra mim e eu não sabia quem que era, né? A Oxum apareceu assim na minha frente, eu tava num lugar bem luminoso, bem bonito. E ela colocou a mão no meu peito e irradiou uma luz dourada, né? E falou que era minha mãe, né? E aí eu fiquei confuso. Falei, como assim? Minha mãe é a Dora? Quem que é essa nega maravilhosa aí? Como é que é minha mãe, né? E aí ela pega e fala que não veio sozinha, que ela veio com meu pai. Falei assim, porra, meu pai, mano. Meu pai é Augusto? Não, pô, veio com meu pai Augusto. Tá errado isso aí, né? E na hora que entrou um outro feixe de luz mais forte e dessa luz sai Ogum. Um negão imponente, forte, assim. E com uma roupa africana de guerra. E ele olha pra mim e fala assim, eu já me apresentei pra você bem antes dela. E eu sou seu pai e nada vai te faltar, né? Aí eu não consegui olhar pra ele porque a presença dele era muito imponente, muito intimidadora. Eu só baixei a cabeça e aceitei o que tava ouvindo. E de vez em quando olhava pra ela, porque a Oxum, ela tem uma beleza que não cabe nem palavra como descrever. Mas isso tudo aconteceu. Ele sempre teve desdobramento, só que ele não sabia que era desdobramento, Não. né? Isso aconteceu, ele não sabia quem era Oxum e quem era Ogum. Quando eu cheguei na vida do Heitor, que eu comentei com ele que eu era um bandista, e daí ele até falou assim que, putz, eu não consigo fugir mesmo da religião, né? Porque ele tentou fugir e só que daí de repente apareceu eu e, putz. E eu conhecia várias pessoas da Umbanda, né, nesse meio tempo, né, em São Paulo. Então foi uma coisa que parecia que era inevitável tentar correr mais ainda, porque quanto mais eu corria da religião, mais ela corria mais rápido que eu, né? E quando eu conheci ele, eu comentei que eu era umbandista, falei que eu era filha de Ansã e Oxóssi. A gente conversou muito, muito, muito sobre isso. Antes até da gente ficar, da gente começar a namorar, a gente conversou muito sobre isso. E até depois de começar a namorar, eu fui
explicando algumas coisas, tudo que eu tava aprendendo, porque eu tava aprendendo bem devagarzinho ainda, né? Isso faz 7 anos. E aí, depois desse desdobramento que ele viu Oxum e viu Ogum, ele foi tirar o Obi aqui em Curitiba, que daí a gente foi no terreiro Pai Jacó, que é o terreiro que a gente faz parte hoje, né? Foi tirar o Obi para descobrir os orixás, mas ele já sabia quem era, né? Tanto que o pai Jackson perguntou, você já sabe quem é? Eu já sabia. Aí depois que eu acordei, eu fui pesquisar no Google quem que era Ogum e Oxum. Aí eu descobri que são entidades orixás da Umbanda, né? Eu fiquei mais surpreso, porque nunca tive contato com nenhum material assim da Umbanda, era mais mesa branca, as reuniões que a gente tinha em casa era mais mesa branca e tudo mais. E aí depois que jogou o Obi e tudo mais, que confirmou. Confirmou na hora, né? Virou. Que o meu destino era Umbanda, né? Várias pessoas perguntando quanto tempo a gente tá junto. Esse ano vai fazer 6 anos que a gente tá junto, casado, a gente é casado. Não somos casados ainda no terreiro, a gente casou só no civil. Eu acho que tem que ter a benção dos orixás, tem que ter a benção das entidades. Não que eles não abençoem, né, nossa união e tal. Eu sei que eles estão sempre conosco aqui, nos abençoando, nos iluminando e tal. Mas eu gostaria muito de ter essa celebração, assim. Eu quero muito ter esse dia. É uma lembrança inesquecível da infância. Então, teve uma situação que eu achei até engraçada, né? Que eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, que eu acho que os que seguem o canal dela já sabem, né? Que a gente tinha acabado de sair a gente tava tendo uma gira em casa, né? Uma reunião, que a gente fala nem é gira, quando na minha cidade, que é uma cidade pequena, era chamada de reunião, né? Quando as minhas tias reuniam pra fazer trabalho, pra melhorar a vida, saúde, dar paz, essas coisas assim, né? E aí teve um dia que eu e meu irmão tinha 6 anos. Acho que era 6 anos de idade, né? E a gente viu minha tia incorporando o Preto Velho, né? Foi uma que a gente mais lembra, assim, né? Que foi bem... E a gente achou muito legal, né? E aí a gente começou a imitar o Preto Velho depois. E a gente foi assim, vamos fazer um xixi, né? E nós dois tava fazendo xixi junto, assim, e de repente o ar tava parado, assim, a gente zoou, a gente fez bagunça imitando o Preto Velho. De repente o ar tava parado, de repente passou um vento forte, assim, dando arrepio em todo mundo, assim, aí falou assim, não, a gente não vai brincar mais com isso, mas não. Mas foi engraçado. Não foi engraçado hoje, mas no dia eu quase me caguei de medo. Era um mijo que quase virou cocô. Qual é o nome dos meus guias, né? A primeira entidade que firmou foi o boiadeiro Joaquim. Eu sempre tive mais facilidade com linha neutra, assim, da incorporação da linha neutra. Apesar que é uma das mais difíceis de você sentir a vibração, mas eu tive mais facilidade, né? Aí depois foi o cangaceiro, foi o boiadeiro, o cangaceiro, o doutorzinho, né? Que foi bem legal o jeito que ele se apresentou, foi num desdobramento, eu tava numa fogueira no Nordeste, numa planície do Nordeste, com aquelas vegetação, e aí chega o cangaceiro explicando a vida dele, né, como é que ele era, e ele começa a transmitir imagens pra mim, de como era a vida dele, como ele entrou no cangaço, contou a história, o nome dele quando ele era vivo. E aí eu acordei, e a primeira coisa que eu faço é acordar, além de escrever o meu sonho no meu bloco de notas, é procurar no Google, porque pra ver que não é coisa da minha cabeça, você não tá inventando, né? Porque às vezes a gente tem uma insegurança com a nossa mediunidade, né? Acho que faz parte de todo mundo ter uma insegurança em si, porque se a gente busca conhecimento é porque a gente é inseguro, né? Fui buscar as informações no Google e tudo mais, e já tinha passado tudo que ele queria, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. E aí eu descobri mais coisas aí dele jogando o nome dele no Google, né? Aí depois o Tranca-Ruas das Almas, que foi um dos primeiros assim a manifestar na minha vida, antes de Ogum e Oxum, né? Que eu tive uma viagem que ele me levou para uma cidade que todas as ruas tinham uma placa de identificação de cada rua com o nome de entidade. E no final de todas as linhas dessa rua dava origem para Tranca-Ruas, né? Que foi onde que eu cheguei. E aí ele se apresentou, quem ele era, e aí ele começou a falar da minha vida, coisas da minha vida, coisas que... Antes de eu entrar na Umbanda, coisas da minha vida pessoal, da minha vida financeira, coisas que iriam acontecer comigo. Como a gente não tinha uma doutrina para controlar as informações que a entidade dá pra gente, né? Então ele foi falando tudo sem freio, né? E foi uma coisa que me assustou bastante, né? E aí depois de um tempo quando eu entrei no terreiro, que ele se manifestou de uma forma para trabalho mesmo, né?
O preto velho que trabalha comigo, ou eu que trabalho... Bom, enfim. O Pai João de Aruanda, né? Tem me ensinado bastante coisas, assim, da simplicidade. Eu acho que as entidades da Umbanda, ela traz os valores da simplicidade que a gente vai perdendo no nosso dia a dia. Que a gente já vive num grupo social que já deixou de ser simples e de ver a humildade com bons olhos, né? Linha de Preto Velho traz muito isso pra gente, né? Da humildade, da caridade, do amor, do carinho incondicional, independente do sofrimento que você passe ou esteja passando, o carinho tem que se falar sempre mais alto, né? Então é uma coisa bem bonita que os Pretos Velhos passam pra gente, né? E o Caboclo, né? O Caboclo Cavaleiro do Sol, que se apresentou também da mesma forma que as outras entidades se apresentam, tudo através do desdobramento, se apresentam e mostram as coisas pra mim. Eu acho que pra mim é mais fácil dessa forma. O firmamento das entidades são tranquilas, assim, né? Eu acho que a minha falta de ansiedade de firmar todas elas é que me ajuda mais ainda e traz mais simplicidade pra quando elas vêm pra realmente fazer o que elas desejam fazer, né? É porque a grande diferença entre a gente é que as entidades se apresentam para ele por sonho, e aí quando ele vai no terreiro para uma gira de desenvolvimento, porque lá no terreiro a gente só firma a entidade nas giras de desenvolvimento, né? Então quando ele vai pra gira, ele já tá tranquilo, porque a entidade apresentou tudo. Ele tem plena certeza disso, porque a vida dele, a viagem astral, os desdobramentos que ele faz por sonho, faz parte da mediunidade dele, então ele é seguro com isso, porque a vida dele inteira foi assim. E aí quando ele chega lá no terreiro, a entidade vem, firma, risca o ponto, né? Pra quem não sabe, aqui no canal tem um vídeo em que eu explico o que é ponto riscado. Aí tudo aquilo que ele sonhou se confirma ali na hora. A entidade vem e fala tudo aquilo que apareceu pra ele. Então pra ele é mais fácil dessa forma. Eu não sonho, eu não tenho desdobramento. Eu tenho raros sonhos assim. E quase entidade nenhuma se apresentou pra mim por sonho. O que acontece comigo é que eu tenho facilidade de incorporação e facilidade de concentração. Então eu consigo incorporar mais fácil, me concentrar mais rápido, pra daí a entidade passar tudo que precisa passar e aí firmar. Então, essa é a nossa diferença. Eles se apresentam antes para ele e os que trabalham comigo se apresentam lá na hora. Eu só vou responder isso daqui dessa forma, assim. Eu espero que você entenda, né, que eu não vou te responder diretamente isso, mas eu vou te dar uma questão bem curiosa, assim, em questão a projeção astral e fazer resgate e os lugares que você anda no mundo astral, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando você está começando a fazer projeção astral e você tem um bom mentor espiritual, ele vai te ensinar mecanismos de defesa muito eficazes, né? Aqui na Terra, a gente se defende de maneira fisicamente. Então, se você é atacado, você corresponde com algo físico, um soco, um chute e tudo mais. No mundo espiritual, não existe contato físico, porque ninguém tem matéria, né? E a sua mente é a sua defesa, né? Então, antes de fazer qualquer outro tipo de trabalho ou qualquer lugar que você for, você é preparado mentalmente para ter gatilhos de defesa caso você seja atacado, né? Então, a concentração é fundamental para qualquer tipo de situação, tanto aqui como lá, mas lá é muito mais porque se você perde uma batalha mental, você tem um desgaste energético muito grande, né? Então, quando você volta, você não está preparado para ter um dia bom. Uma descarga elétrica que você teve lá foi bem grande. E aí você vai perdendo o desempenho pro seu dia físico. Você acaba ficando cansando mais rápido, ou você tem lentidão de raciocínio. Então, o estresse, né? O estresse é elevado, né? E aí, dependendo da vibração que você volta, você começa a vibrar coisas negativas, né? Então, o preparo mental ele é muito grande para todo mundo, assim, de ter os seus gatilhos de defesa, bloqueio de pensamentos de outras pessoas. Então, isso eu aprendi muito com os guias de como bloquear pensamentos negativos para que não interfiram no seu trabalho, tanto físico como no astral. Para responder isso, já vê qual é o grau de dificuldade de como é fazer um resgate de almas, por exemplo, que você está indo num lugar denso, né? Mas é isso aí, gente. Espero que você não fique chateada com eu responder dessa forma, mas fica uma curiosidadezinha pra você. Tem muita coisa que a gente só aprende com as entidades e fazendo, né? A gente é preparado para aquilo. Ele é preparado para ter viagens astrais, projeções, desdobramentos.
Ele é preparado para isso, a mediunidade dele é para isso. Tem gente que não. Eu, no caso, não tenho. Eu tenho... Claro, todo mundo faz desdobramento, todo mundo tem projeção astral. Só que eu não lembro de nada. E se eu não lembro, é porque não é pra eu lembrar. Não faz parte da minha mediunidade lembrar. Ele lembra de tudo. Ele acorda no outro dia e ele anota tudo num bloco de notas no celular, por onde ele passou, quem ele viu, quem estava com ele. Então, todas as entidades que trabalham com ele nessa projeção, que geralmente é o Preto Velho ou o seu Tranca-Ruas, né? As outras linhas também trabalham com ele dessa forma. Mas os que mais estão ali são os dois. Yes. E aí, eles preparam ele pra isso. E não é simples assim, como que é fazer um resgate? Não é simples de responder, porque tem todo um preparo antes. Um trabalho pra isso acontecer, sabe? E é muito detalhe. Se eu fosse falar, eu ia consumir o tempo do vídeo todo, que é só pra gente comemorar os 100 mil inscritos, entendeu? Oi, Carol. O Heitor também é médium de incorporação? Se for, legal se ele pudesse contar como que foi uma das primeiras incorporações, ou a mais marcante. Eu acho que, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito racional, né? Então, tipo... A incorporação pra mim foi meio difícil, porque eu sempre estudei psicologia e tudo mais, e eu sempre gostei do tema da mente, né? E aí eu achava que a incorporação era uma indução, eu não achava que seria algo extracorpóreo que você sentia pelo lado de fora para depois você ter a sensação do lado de dentro. Para mim era tudo coisa da sua cabeça. Então foi bem travado as minhas primeiras incorporações, né? No tanto que quando o meu pai de cabeça, o Caboclo do Sol, resolveu que aquele dia ele ia dar aquela sensação de incorporação para mim, eu travei, eu caí no chão. Eu despenquei, parecia que minhas pernas perderam o movimento, só ficava com a cabeça no chão, assim, caramba, mano, o que tá acontecendo comigo, velho? E aí que eu senti o meu corpo tremendo, só que eu não tava frio, tava um calor da peste naquele dia. E aí eu comecei a tremer, falei assim, mano, não tô com frio, por que eu tô tremendo? Eu tremia, tipo assim, o que tá acontecendo? De repente eu senti um peso e pum, cai. Aí eu falei assim, caralho, mano. Aí começou a ouvir uma voz na minha cabeça diferente da minha. Porque a incorporação ela é um negócio engraçado, né? Porque quando você pensa com a voz que sai de sua boca. Quando você está incorporado, tem uma segunda voz que você não consegue fazer uma voz diferente. Você consegue imaginar uma voz diferente pensando. Faz um exercício aí. Faz um pensamento com outra voz. Vê como é difícil fazer. É difícil. Você consegue imaginar outra voz, mas ter outra voz na sua cabeça é quase que impossível, né? E na incorporação, você começa a ouvir uma segunda voz completamente diferente da sua e começa a conversar com você. Aí você fala assim, caramba, então agora eu tô incorporado. Foi o cheiro do incenso, tava forte. Foi bem diferente, né? Uma experiência bem única. Acho que cada um vai passar uma experiência, quem se interessar, né, tem isso, né? Quem for seguir uma religião espiritualista, eu acho que vai passar por uma experiência dessa, né? Então, tipo, é uma experiência única. Eu acho que se você tiver uma mente aberta e um coração aberto, e não ser tão razão, porque eu sou muito razão, não adianta, isso faz uma parte da minha personalidade. Se abrir mais, se você entrar numa casa, entra de mente aberta e coração aberto, porque são dois elementos essenciais, né, para você sentir o verdadeiro poder das suas entidades. Né? Essa aqui, ó, dentro do terreiro, vocês são cambones um do outro? Não, a gente não pode. No terreiro Pai Jacó, assim como na maioria dos terreiros da mesma linha, né, da Umbanda, marido e mulher, ou se não irmãos, não podem ser cambones um do outro e nem consultar com as entidades um do outro, porque por uma questão de segurança dos médiums, né? Porque como somos médiums conscientes, a gente tá ali, a gente tá fazendo parte daquilo, né? A gente tá ouvindo tudo, tá participando da consulta. Então não é ético eu consultar com uma entidade dele ou ele consultar com uma minha, a não ser se a gente um dia vir a ser pai de santo ou mãe de santo. Daí isso meio que tá liberado por uma questão... Mas eu não quero, não. Nem eu. Por uma questão de hierarquia, de evolução espiritual e tal, daí isso tá liberado. Mas por enquanto isso não pode. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Agora o próximo vídeo que eu vou aparecer é de 200 mil inscritos. Ele vem de 100 em 100, galera. Tá, não, vamos diminuir. Se daqui 150 mil inscritos eu volto, cada 50 eu volto fazer um vídeo com vocês. 50, pode ser? 150. Entendeu? Então quando fizer 150 ele volta.
Não é. Vai com calma, não. Vamos. Sou tímido, eu sou muito tímido. Ah, é tímido nada. Pessoal, eu quero agradecer a todos aí, aos 100 mil inscritos aí, que foi um vídeo comemorativo com uma quantidade bem legal. E é só um agradecimento pelo todo o carinho que vocês têm por ela. Eu tinha que fazer isso pessoalmente, agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado. Então é isso. Tenha uma ótima semana. Saravá e muito... Muito axé.